O transporte está mais regulado, mas a pergunta é: isso trouxe mais eficiência ou mais custo para a cadeia? Esse é o debate que a gente coloca hoje. Transporte sobre regulação, custo, eficiência e competitividade. Olá, seja bem-vindo ao Ciclotalks. Eu sou Bia Cobal. Vem junto que hoje tem convidado especial. Vamos falar sobre transporte. Estou aqui com a anfitriã da casa, da Ciclo Academy. Seja bem-vinda, Isabel Cardial. Muito obrigada, Bia. Mais um episódio. O tema é árido, né? Atualmente, falar sobre transporte. Tem muita coisa na agenda aí para colocar e não podia deixar de pensar aqui com o Ricardo, tá junto com a gente falando sobre isso. Já quero que você apresente, porque o convidado é seu, inclusive sei que é amigo de longa data. Sim. Trabalhamos, né, Ricardo? Sim. Como diz, eu sempre falava no século passado, hoje aprendi que é milênio. Aí me deixou mais velha ainda, né? Eu tinha, tudo bem que na época eu era morena. Exato. A gente fica loira, depois sim, mais sim, velha, sim. mulheres, essas coisas. E você já não está Fica mais com cabelo. Esperta, né? Mais inteligente, né? É verdade, Ricardo. E você já não tem mais cabelos, né, Não, Ricardo? Porque eu lembro que você tinha tenho. cabelos, assim, né? É, tinha poucos, né? Foi na última década do século passado. né? Então faz algum tempinho aí, 30 e poucos anos que a gente se conhece. E é o tempo que eu tenho de transporte, Que né? Ou legal, seja, são Ricardo. 37 anos na área de transporte já. É um grande especialista aí nesse assunto. Vamos aprender muito. Vou apresentar, então, Ricardo Melchiori. Ele é diretor-geral da Boticário Solutions. Sim. Aí eu perguntei pro Ricardo, gente, só pra gente começar esse papo mais pertinho aqui de vocês. Falei, me fale um hobby, me fale uma paixão. Aí eu fiquei assim, olha, tô aqui, coraçõezinhos pra Ricardo. Sabe o que ele falou? Que ele tem duas paixões. Conta pra gente. Sim, são duas mulheres na minha vida, né? São as duas paixões. A minha esposa, a Mili, a Maria Emília, né? E apelida Mili, e a Bianca, minha filha. Chama de Bia também, como eu? Sim, também. Bianca Bia. É a Bi para nós, né? Ah, que legal! Então, um beijo para essas mulheres maravilhosas. Vamos, então, entrar no assunto de transporte agora. Sim. A política de pisos mínimos já existe há algum tempo, né, Ricardo? Sim. Mas recentemente ganhou muita relevância. Conta o que está acontecendo, o que está pegando na prática do transporte nos últimos meses? Então, a política é uma lei, né? Que nasceu lá em 2018 com a greve dos caminhoneiros. Deveria ser mais praticada, mas recentemente mudou a fiscalização. Estamos entrando na era da fiscalização 5.0, né? E aí ela tomou uma relevância maior porque agora a fiscalização dela é automática, né? Pela NTT, que é quem regula essa política. Então, por isso que virou algo mais evidente. Certo. E com a evolução dessa fiscalização, especialmente pensando no digital, como é que isso impacta o dia a dia do pessoal que trabalha com isso, embarcadores, transportadores? Ele impacta bastante, né? Porque até então você não se preocupava, né? Você operador, você transportador, a própria indústria embarcadora não preocupava com a política, né? Ou seja, assim, ela era relevada a segundo plano como uma referência, né? A partir da fiscalização que entrou no dia a dia, ou seja, na emissão do documento, no início da operação, aí ela está impactando em toda a operação de transporte, né? Ou seja, na automação, e aí vem mais coisa pela frente aí. Estou curiosa para saber o que vem por aí. Mas essa política busca proteger o transportador, certo? Ela nasceu para proteger o transportador, né? Foi lá na época da greve, lá na época o presidente era o Temer, para proteger o transportador pequeno. Sim. Do frete avulso, aquele do dia a dia do mercado, né? Só que depois ela expandiu e ela afetou todos, né? Então hoje ela abarca todos, né? O pequeno, o médio, o grande, todo mundo, né? E mais recentemente até o embarcador. Na prática, o que você acha? Tem mais equilíbrio
com essa política, ou tem mais pressão aí para a cadeia? Na verdade, vem uma pressão, tá? Uhum. Tá com uma pressão, que é o momento que nós estamos vivendo, e o momento é particular porque as regulamentações entraram, as novas, né? Faz aí 10 dias, e entraram no meio de uma turbulência de aumento de preços mundiais aí de petróleo, né? Uhum. Então, que impacta direto no transporte. Ela ainda não regulou o mercado, né? Tá todo mundo aprendendo, tá sendo forçado agora a aprender um pouco mais sobre o que é, qual o impacto, como que eu tenho que me adequar. Essa regulação, o que ela faz? Ela ajuda a organizar o setor? Ela gera distorção na eficiência? O que acontece? Eu penso que ela vai ajudar a ordenar, Uhum. tá? Ela ainda não ajudou. Ela vai ajudar a uma ordenação a partir do momento que todo mundo entenda em detalhes como que ela está montada, né? Alguns hiatos aí que precisam ser resolvidos pela própria agência, pela regulamentação, né? Que ainda Sim. tem algumas coisas não tão claras, né? Uhum. Então, ela vai ajudar, né? Que seria o propósito original dela, mas ainda não ajudou. Ela engessou a livre negociação, então alguma coisa ainda não está boa. Ricardo, deixa eu fazer um gancho aqui, Bia, Sim. sobre esse ponto, né? Aí você esteve recentemente com a gente no Pit Sim. Stop, Sim. conduzindo um painel super importante. Sim. Trouxemos a NUT de um lado, CETICESP do outro, Exato. representantes do embarcador, representantes dos transportadores. Sim. E teríamos o pessoal da NTT, que acabou Sim. tendo artigo agora recente, inclusive está no Hub Supply Chain, Sim, e falando sobre, esclarecendo um pouco mais sobre tudo isso. O tema na ocasião era sobre transporte e produtividade em transporte, sim, competitividade em transporte. Sim. E aí pensando, fazendo esse gancho, né, do que teve lá de discussão, que foi incrível o painel, acho que trouxe, sim, bastante esclarecimento para a plateia, mas aí pensando nessa mudança regulatória, o que realmente está influenciando essas decisões mais estruturais, como redesenho de malha, que tem também a questão da reforma tributária, que está sendo visto isso, que né, vai vir consequência, né? Escolha de fornecedores, que também impacta a reforma, sim, tributária, e aí também, obviamente, pensando numa estratégia logística da cadeia de valor como um todo, né? Bom, a produtividade, né? Eu sou engenheiro, então eu sempre trabalhei muito nessa questão da produtividade na atividade de transporte, que é onde eu me especializei. A política e o que vem por aí, ela vai forçar a ter uma melhor produtividade. Ou seja, o redesenho da rede, redesenho da escolha de fornecedores, vai ser uma consequência disso, né? E aí, engatando essas medidas com a reforma tributária, né? Então, a área de compras de transporte, por exemplo, que é uma especialidade dentro da logística, ela cada vez vai ser mais estratégica, porque aí você vai... Hoje está tudo nivelado da mesma forma, recuperação de imposto, e vai mudar tudo isso com a reforma tributária. E com as regras da política, né? Ou seja, e algumas nuances que tem na política que o pessoal não conhece, desconhece. Por exemplo, existe lá uma tabela prevendo o alto desempenho, que é a alta produtividade. Sim, claro. Só que tem que ter uma série de requisitos para você aplicar esse tipo de tabela, que é controle. É a operação trabalhar 2 ou 3 turnos, é você ter um controle muito rígido de tempos e movimentos, você ter uma otimização. Então, assim, a política ela já dá essa possibilidade. Pouco é usado, justamente porque não era entendido e também não se desenhava a rede da melhor forma, né? Então, como uma das questões aí de transportador, que eles sempre reclamaram, e é fato, né? É a morosidade na carga e na descarga, né? Sim. Então, se a gente lembrar lá atrás, na época que a gente se conheceu, pouco antes, tinha lá
foi o Pallet e o PBR. Nossa, foi lançado. CPP e CDU, né? Exatamente, foi uma revolução na época em termos de automação no processo de carga e descarga, né? Sim. A gente vai passar para uma outra onda agora, não com o Pallet, né? Mas com o processo mais amplo. Então eu vejo que vai mudar sim, respondendo a tua pergunta, tem que mudar o redesenho, você tem que passar a atender a conformidade aí que as regulações têm, desde o projeto. A gente tem a maioria das empresas atuando no compliance, né? Mais como um checklist ou uma punição, lá no final da... A gente tem que começar a trabalhar agora no projeto. Eu fazer o projeto conforme. E aí envolvendo essas tabelas, as regras que forem aí, né? Fazendo, acho que também um ponto lá, voltando lá para o pit stop, quando a gente estruturou lá o painel de debates, ainda como sugestão do Arthur Hill, né, que é um dos nossos conselheiros nessa área de transportes, e muito bem pensando nessa questão de produtividade em transportes, tem um ponto, né, dessa regulação da parte da NTT, que a gente, às vezes, muitas pessoas com certeza desconhecem o embarcador, que é aqueles 4, né? São 4 leis dentro de uma lei. São e aí 4 tipos, né? Rapidamente aqui, são 4 tipos de tabela. Importante, queria que você esclarecesse. Fala das 4 tabelas aí. São 4 tipos de tabela, né? Que a política gera, né? Para vários tipos de veículo, né? Por eixo, né? Então são de 2 a 9 eixos, que é quantos eixos tem um veículo de carga. E 4 tipos de tabela. A é um conjunto completo, falando lá um cavalo e uma carreta. A B é só o cavalo, ou seja, a carreta é minha, o cavalo é da Isabel, por exemplo. Aí tem a C e a D, é a mesma coisa, só que com alto desempenho. Alto desempenho, que é alta produtividade, vamos tratar assim, é aquela operação que você faz carga e descarga em até 3 horas. Mas não é a carga em 3 horas e a descarga em 3. É as duas junto em até 3 horas. Trabalha 2 ou 3 turnos, com mais de um motorista, respeitando as jornadas e tal. Ou seja, você maximiza a produção do ativo, do caminhão. Esse é o alto desempenho. Então isso já existe, tá lá. Só que assim, para isso funcionar, que aí é a dificuldade, você tem que ter todos os tempos e movimentos de toda a operação muito bem controlado, guardar isso por 5 anos. E ter contrato. Aí é onde... Vem o que da questão? Aí vem o que de tipo, não, eu faço o bid cada 1 ano, né, eu faço uma concorrência, eu não consigo controlar, não domino todos os tempos. Então, aí voltando lá, a rede é fundamental, porque a rede é aquilo, é tudo muito bem controlado, né? Se a gente pega o segmento aeroviário, é tudo muito bem controlado, né? O avião desce ali naquele aeroporto, vai no finger 1, 2 ou 3 e tal, se movimenta, tem um tempo, troca a tripulação, é tudo... O caminhão não é assim, infelizmente, né? O navio é mais ou menos assim, né? É muito assim, ele vai... Se não está a carga ali, ele vai embora, né? O caminhão é muito flexível. Sim. E por ele ser muito flexível, aí, para que eu vou controlar? Então, é um pouco disso. Uma questão também de cultura, né, de mercado, né, também de concentração no final de mês de entregas, de espera do caminhoneiro nos pontos de descarga, que são enfim, tem várias situações que impactam nesse tempo, né, da produtividade desse transportador, seja ele autônomo, ou seja ele em grandes empresas de transportes. 20 anos atrás, tá? Eu fazia uma operação na empresa que eu trabalhava de entrega noturna. Sim. A gente fala hoje ainda, olha, pode ser uma... Eu fazia isso aqui em São Paulo. Em 2005, o primeiro case campeão da Ciclo foi da Ford, de era entrega noturna. Era esse aí. Foi esse, ó. Esse aí. Case campeão da Ciclo, primeiro, 2005. Isso já não pode mais, isso é proibido. Não pode. Ah, tá. É questão de desenho, querer fazer. E ceder, entendeu? Assim, ó, eu vou aqui, eu ponho uma solução ali, né? Nesse caso,
Esse caso aí. Você muda o tempo, o lead time, né? O tempo que o Exatos transportador 20 tem anos atrás. traz produtividade. E eu estou falando de 21, já deu. 21, deu 21. 21, já existia isso, e foi, inclusive, não só uma questão de redução de custos, mas tinha desenvolvimento de marketing também, de atendimento para uma questão de venda de peças de reposição ilegais. Era uma competitividade que a indústria achou de trazer, né, uma competitividade melhor para o negócio lá 21 anos atrás. Essa era uma operação de alto desempenho. Sim. Se tivesse a tabela naquela época, ela encaixaria numa operação de alto desempenho. Por que não fazer entregas noturnas que viabilizem, né, processos produtivos como esse? Né? Ou seja, resumindo, a política engessou, sim, uma parte. Se você estudá-la melhor e você adequar ali e você mudar, né? Eu brinco sempre, pessoal, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar? Ninguém levanta a mão. Adorei. É isso. Exatamente. É ótimo. Né? Alguém muda aí pra gente. Eu quero ver dos outros, eu quero ver o outro mudando. Eu quero né? que mudem, mas eu não quero mudar. Eu quero ficar aqui, então, né? Zona de conforto. Aí você consegue fazer Então, a alta produtividade, ela já existe no Brasil, em outros lugares, em algumas operações. E aí a lei lá, a política, né, ela dá essa abertura, né? Mas o pessoal pouco conhece, é o que a gente viu aquele dia lá. E a gente precisa trazer isso à tona e começar a praticar mais. Praticar. Aí tem algumas mudanças, então, regulatórias em andamento, como você falou, Ricardo. Sim. Mas nesse momento, como é que não tem nada muito bem definido, tem muita incerteza, como é que as empresas podem lidar sem travar a operação? Bom, primeiro é estudar a sua operação e verificar, como a própria Isabel falou, eu posso mudar minha rede de transporte? Eu tenho que estudar e ver onde é possível eu fazer alguma coisa que encaixe no que tem hoje publicado. Perfeito. Lembrando que o que tem publicado recentemente, a resolução aí do dia 25, ela vem de uma medida provisória do dia 19. Medida provisória não é lei ainda, né? Ela tem que passar pelo Congresso. Ela está exato nesse momento na comissão mista lá do Congresso. Então ela tem aí uns 40 dias de discussão ainda, tá? Para ou ser prorrogado esses 40 dias por mais 60 para ser votado, que vai ter as emendas, né? Então, assim, porque isso vai entrar na lei, né? A lei lá de 2018, que vai ser ajustada. Então, nesse momento cautela, estudar, ir para a prancheta, né? Como bom engenheiro, ir para a prancheta, verificar o que tem, o que eu faço e me planejar para atender a resolução, né? Os hiatos que existem por exemplo, né, nessa resolução aí do dia 25, que é a 6078, ela implementou aí o CIOT, tá? CIOT o que é? É um código identificador de uma operação de transporte, que foi criado lá em 2011 para um objetivo lá que estava dentro da fim da carta frete, que era um outro negócio que você via na estrada escrito, aceitamos carta frete, vocês vão lembrar. Então, foi feito. Agora, a partir de agora, ele vale para todas as operações. Sim. Quando fala todas, a lei lá, a resolução fala todas. Ou seja, eu sair daqui de São Paulo e ir para um outro bairro de São Paulo, eu tenho que ter um CIOT. Puxa. Qualquer movimento que eu fizer, eu vou ter que ter um CIOT. Isso é o que está escrito lá. Ou seja, o que está escrito para todas as operações de transporte. Aí nós não podemos interpretar. O que está escrito, está escrito. Não tem jeitinho. Não tem jeito. Então isso vão ser todas mesmos? Ou não vão ser? Como que vai ser feito o dia a dia operacional? Porque a gente está olhando aqui, né? A gente sai aqui, pega aí uma marginal qualquer, você vê um monte de caminhão indo para lá e para cá. Imagina que cada um desses vai ter que estar, se ele estiver fazendo um serviço, não andando vazio, né? Mas se ele estiver andando com alguma coisa dentro, ele vai ter que ter um CIOT. E para fazer isso, eu vou ter que emitir um documento antes, que não era emitido, né? Ou seja, dentro dos municípios,
até dentro do Estado, algumas coisas eram feitas a posteriori. Agora vai ter que ser feito antes. Então muda aí a parte sistêmica, né? Então assim, ó, nessa cautela que eu falo e essa organização seria como é que estão meus sistemas? Eu tenho isso, como é que são as minhas operações? Como eu vou transformar isso na prática? Porque, na verdade, eu tenho que automatizar. Né? Então, você pega uma empresa de e-commerce, por exemplo, que são centenas de milhares de encomendas por dia. Incrível. Imagina que cada um desses vai ter que ter um... E como é que seria isso? Porque imagina na prática, às vezes aquela encomenda que você recebe no mesmo dia que você pediu, né? Sim. Será que isso vai ter impacto? Então, né? E daqui a pouco entra lá os motofrete. Não, então isso que eu tô falando, e tem, né? Porque Tem. você tem entrega de bicicleta, Você tem de né? tudo. De moto, e aí vai, né? Então, assim, então tem algumas coisas que precisam ser Adequadas. esclarecidas. Então, antes de tudo, né, até de mudar de país, né, tem que estudar, né? É bom. Sem radicalizar, Calma, né? Sem radicalizar. Vamos respirar e vamos estudar aí para ver o que pode ser feito. Exato. E aí, pensando em planejamento, que você está falando, tem que pensar antes, então tem que ser estratégico. Pensando nos próximos 12, 24 meses, o que vai precisar evoluir para que o transporte, a gente possa ter mais previsibilidade, possa ter mais eficiência, possa ter mais competitividade no transporte? O plano todo das empresas já está mais ou menos armado, né? Talvez não está nesse pedaço da cadeia, né? Não estava, né? Porque era que a gente vai lá em todas as apresentações, falava muito em tecnologia, né? Sim. Em IA, uso da IA para isso, para aquilo outro e tal. Então, o planejamento tem que ser entender cada vez mais a sua operação, toda essa parte regulatória, ou seja, e do projeto, o compliance já começar no projeto, não depois, né? E aí a tecnologia é fundamental, né? Porque não tem como você fazer tudo isso manualmente, né? Então, acho que o planejamento nos próximos 12, 24 meses é especialização, porque nós estamos falando também de uma mudança de tributação, né? Ou seja, em setembro, né, que daqui 6 meses aí praticamente, as empresas vão ter que optar por que regime que elas vão. A maioria, eu até falei lá no pit stop, 94% dos transportadores das empresas de transporte são ou autônomos ou pequenas, até 3 caminhões, que estão lá no Simples Nacional. Sim, que não é tributável. Que está numa tributação aí, no outra camada. O controle operacional, o controle financeiro dessas empresas é outro perfil. E eles vão ter que mudar. Porque no final os médios grandes contratam esses. Entendeu? Então acho que é nessa linha que é planejamento, né? Ou seja, 24 meses tem que ter muito planejamento, entrar no detalhe. Muita técnica de meditação. Também. Autocontrole. Também. Também tem que ter, porque o mundo está cada vez mais complexo, né? Então, e a área nossa aqui não é muito diferente. Compra de serviço, né? Tem que pensar a compra de serviço. Eu comprando um serviço e que vem em cadeia, como é? Cereja do bolo aqui, final aqui e tal. Você imagina uma operação, como é complexo o Brasil. Uma operação de, por exemplo, uma empresa vou dar esse exemplo que ele é verídico. Uma empresa de detetização que tem o seu veículo e que transporta o produto para ela aplicar. Essa empresa, essa operação deveria ter um manifesto. Mesmo sendo frota própria, ela deveria ter um manifesto e agora deveria ter um CIOT, teoricamente. Que empresa de detetização faz manifesto? Mas isso aí é uma consulta lá na Cefaz, está escrito que precisa ter. Então é muito complexo, né? Não, super. A gente ficaria... Só
Depois a gente vai bem. ter, ele fez um tabelão, gente, pra gente. Tá prometendo esse tabelão, mas a apresentação, uma síntese do frete, da tabela mínima, tá lá, o pessoal Sim. vai disponibilizar para os participantes do Pit Stop. Mas esse tabelão depois a gente vai colocar lá no Hub Supply Chain Opa, para as legal. pessoas. Legal. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você, antes da gente finalizar, até por fim mesmo, né? Uhum. Se essa mudança está realmente reorganizando o setor ou ela está diluindo em toda a cadeia os custos? Como que você está vendo Eu isso? vejo que ela... Redistribuindo, né? Eu vejo que ela está reorganizando. Ela está reorganizando porque não tem espaço para redistribuir custo. Ninguém aceita mais isso. No B2B, no B2C, ninguém aceita, entendeu? Então, a experiência que a gente tem tido aí, até por consultas, né, por empresas interessadas em estar conforme, né, a gente está assessorando algumas empresas, quero fazer certo, eu quero arrumar, o que eu preciso fazer? Então, não é simplesmente passar. Mas com essas mudanças recentes, o próprio embarcador, né, você viu lá o próprio Anucci falando, né, ele também está refletindo. Né? Então, assim, o conjunto todo, né, porque ali a gente fez um painel bacana, porque tinha a visão do contratante, né, e a visão de quem... Do contratado, né? E que subcontrata o pequeno também. Então, ali, todos eles falaram, bom, a gente precisa mudar, a gente precisa melhorar e vai ser o encontro, né, no meio do caminho. Afinal, engajar, né? Essas duas partes, né? Como que a gente trabalha para regular isso de uma forma que realmente favoreça os dois lados? Sim. Eu acho que a gente sempre fala, né, de colaboração interna, né, de integração interna, a gente tem que fazer isso com os parceiros, né? Sim. E os parceiros de negócios. E transporte depende do transporte rodoviário muito fortemente no Brasil. E aí não tem como... Você tem que ser seu parceiro, né? Aquela ilusão, né, vamos dizer assim, que a gente tem. O problema do Brasil é que é muito rodoviarista. Né? Todo país tem muito rodoviário. Né? Porque é hora que você mede por tonelada quilômetro. Né? Então, ok, tem algumas distorções aqui que a gente deveria corrigir. Distâncias muito longas sendo feito por caminhão, no eixo norte-sul, em vez de usar a cabotagem, né? Mas daí tem o porto, a gente tem alguns complicômetros, né? O trem para algumas coisas, né? A ferrovia, mas nunca um trem vai chegar, o que eu falo, vai chegar aqui no Iguatemi, entendeu? Não vai ter um trem que vai chegar no Iguatemi, vai ser um caminhãozinho, um carro pequeno, entendeu? Então, o transporte rodoviário, ele sempre vai existir. Ele talvez vai ser reagrupado, né? A forma como, o que eu vou ter mais, o que eu vou ter menos, né? Mas ele sempre não vai deixar de existir, então não tem que ter receio dos outros modos de transporte, né? Na verdade, é o conjunto que... Sim, são complementares, são né? complementares, É a multimodalidade. Todos eles. O avião não vai pousar, né? Aqui na Faria Lima, não vai pousar. Ele vai... Por mais que se incentive os outros modais, que são, eu acho super pertinente, porque realmente nós precisamos disso, né? Sim. O ferroviário, cabotagem, enfim, tudo isso eu acho que tem muitas oportunidades, né, para acontecer, para minimizar um pouco também essa dependência muito forte do rodoviário que acontece no Brasil, mas eu acho que a gente tem que pensar em integrar isso de uma forma mais inteligente, eu acho. Com certeza, né? E aí cabe no planejamento, né? Sim. O navio, né? Então, por exemplo, aí voltamos lá na questão de redesenho da malha e eu planejar. O navio não sai toda hora. O caminhão sai a hora que eu quero, que eu chamo, ele está na porta. Sim. Então, ele é cômodo, né? O modal rodoviário é o mais flexível, ele é cômodo. Por isso que ele é algo que é mais implementado e ele existe no mundo inteiro, né? E são grandes no mundo inteiro. Para mim, pensar que o navio vai em tal dia lá, eu tenho que embarcar o container, fazer toda aquela... Eu tenho que planejar esses movimentos antes, né? Então, é muito do planejamento anterior, né? E eu brinco, né? Eu gosto sempre de fazer uma analogia, que a gente tem a logística, não sei se você sabe, mas essa acho que é nova para você. Vamos lá. Dá para a gente associar ela com a veterinária. Essa é nova para mim, então, peraí. Vamos pensar. Se eu descobrir onde acaba o rabo, começa o cachorro, eu já vou resolver uma boa parte dos problemas. É verdade.
Certo? O rabo não pode abanar o cachorro. O cachorro morde o último que passa. Então, ou seja, todo mundo deixa de fazer alguma coisa, o último é o transporte que tem que resolver. Ó, atrasou aqui, põe 2 motoristas, 3 motoristas, vai demora... entregar. Faz aí, né? Aí não existe jornada. Então, assim, por quê? Porque foi alguma sucessão de erros que fica para o próximo, né? Isso eu traduzo em o cachorro morde o último que passa. E a gente vê coisas horríveis, então, né, dentro disso. É algo assim, né? Bem lúdico, mas que é fácil. Ótimo, né? Porque no final é isso, entendeu? Muitos transporte, a minha esposa fala, né? Ele fala assim, eu não sei por que você complica tanto. Transporte é simples. É ótimo não falar isso. É pegar a mercadoria certa. Aqui, entregar ali. Ponto A, ponto B. E entregar a nota, né? Não pode perder a nota no meio do caminho. Simples assim, né? Eu falei, então, isso. Não vamos complicar, gente. Vamos contratá-la para... Vamos contratar. Médica virou, então, agora consultora de transportes. Ótimo. Seria bom, né? Se fosse simples assim, né? Sim. Mas, Ricardo, que bom te ver, estar aqui nesse bate-papo de novo contigo. Sim. Obrigado, que retomamos aqui. Esse assunto realmente é um dos assuntos que vai ainda permear 2026 fortemente. Não sei se você recorda, lá em 2019 a gente fez um painel, foi feito um painel com a NUT, eu não participei, mas eu estava na plateia. Na plateia, né? Sobre esse tema, né? E aí agora você vê, em 2026... Voltou. Com tudo. São ciclos. São ciclos. Ciclos na logística. Mas o mais importante é a gente ter boa informação. Sim. E que bom que você nos deu boa informação. Muito obrigada pela sua presença. Eu Foi que muito agradeço bom esse bate-papo. Tenho certeza que as pessoas também se enriqueceram com muitas informações. Já estamos sabendo do spoiler que vai ter a tabela inteira lá dentro do Hub, é isso? Não, é um tabelão. É um resumo. Um resumo do resumão. Para vocês consultarem com facilidade. Então, entra no Hub do Supply Chain, que você vai encontrar muita informação como essas que a gente trouxe, e tem muito mais lá. Tem cases, tem artigos, tem muitos episódios do ano passado, então tenho certeza que você vai gostar. Então, obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.